Graça e paz, meus irmãos. Aqui é o irmão José Alves Rocha, do Ministério Vivendo as Profecias. Eu estou aqui para lançar mais um vídeo. Desta vez eu quero lançar um vídeo ao qual eu vou dizer sobre os filhos do diabo, o joio, os bodes, serão todos lançados no inferno. Amém, meus irmãos? O joio, os bodes, os cabritos, os filhos do diabo, eles são destinados ao inferno. Eles vivem no meio de nós, mas aqui não é o lugar deles. Senhor Deus e Pai, eu hoje me encontro aqui, Senhor, para trazer mais um vídeo. Te peço, Deus, que eu seja um instrumento da tua mão, um canal, para que eu transmita aquilo que tu quer que eu fale, ó papai. Não aquilo que eu quero falar, aquilo que tu queres. Que tu não me use, ó Deus, para me falar aquilo que meus ouvintes querem ouvir, mas aquilo que tu tem para ensinar a cada um deles. Amém? Amém. Então aqui eu vou trazer essa mensagem, tá, meu irmão? Eu quero falar aqui com minha irmã Graça. Graça. Oi. Tá me vendo, Graça? Chega aqui um pouquinho perto de mim. Chega, Graça. Encosta mais. Mais um pouquinho. Deixa eu te dar um beijinho. Te amo, filha. Te amo. É minha irmã que mora aí em Trancoso, tá? É minha irmã na fé e também na minha carne, tá? Um beijo para ela, para o marido dela, o Eliésio, tá bom? Que dá um abraço aí, meu irmão Val, que também tá aí em Porto Seguro, tá? No Márcio. Aí, Pepeta! Tá ouvindo meus vídeos, Pepeta? Graça, eu quero te dizer que eu fiz eu abri esse canal por causa de você, tá? Nós ficava a noite quase toda ali, eu falando de Jesus para você, e você me ouvindo, e me fazendo perguntas. Eu vou abrir um canal que ela vai assistir. Você sabe o que está acontecendo, Graça? Esse canal já está alcançando até Portugal. Já tem gente em Portugal que já está assistindo, tá bom? Então, Graça, eu agradeço a Deus e agradeço o incentivo seu, tá bom? Que Jesus te abençoe. Escuta o vídeo. Os filhos do diabo são destinados à perdição. 1 Pedro 2,8. E uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente, para que também foram destinados. Não tem futuro os filhos do diabo. Eles andam em nosso meio, revestidos de carne, tá? São espíritos também que vêm do outro mundo, tá? Não é espiritismo da gente, mas todos nós temos uma passagem aqui pela terra, uma vez só, tá? E o de Deus volta para Deus, e o do capiroto, do capeta, volta para o seu inferno, para o seu abismo, tá bom? Aonde lá já tem lugar reservado para eles, tá? 1 Pedro 4, 1 e 2, né? Ora que já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência do homem, mas segundo a vontade de Deus. Não é porque Cristo tem pecado, não é? Lá em Hebreus tem uma passagem que fala que ele vai comparecer a segunda vez sem pecado, que na primeira vez ele já tirou os pecados, ele aniquilou o pecado, ele prendeu a morte, tá? Livrou nós e deu liberdade para nós. Então, como ele vinha a segunda vez, o seu povo é um povo que já está lavado. A sua transgressão já foi perdoada, já está tudo tirada, tá? Por mais que nós peque, ele não vê o nosso pecado, porque na sua morte cruz,
Ele já levou os nossos pecados, daqueles que são dele. Amém, irmãos? Tá. Jó 10, 11 e 12. Jó 10, 11 e 12. De pele e carne me vestiste, de ossos e nervos me entretelaste. Vida e beneficência me lances, me conscieste, e o teus cuidado guardou o meu espírito. E o teu cuidado guardou o meu espírito. Então, além dele ser tetelacidóide de nervos, de ossos, de peles, de carne, tá? E dentro de nós o espírito está guardado. Ele conserva o espírito, que esse é o Deus. Esse é o nosso Deus. Tá? Agora, falando do diabo, do demônio, do capeta, do capiroto, do dragão, tá? Ele era um anjo de luz, a palavra Lúcifer era anjo de luz, era uma estrela, tá? Como está aqui em Isaías 14, 12, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, estrela da manhã, cheio de brilho, cheio de luz, cheio de resplendor, tá? Ezequiel 28, 13 a 16, estava no Éden, jardim de Deus, viu? E 10 tipos de pedras preciosas era a sua cobertura, tá? Era a sua cobertura, obra dos teus tambores e dos teus píferos. Estava em ti no dia em que foste criado e foram preparado. Tu era um querubim, um anjo ungido para proteger. Estabelecerei no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas e andavas. Perfeito era no teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Perfeito era dos teus caminhos, desde o dia que foi criado. Deus fez todas as coisas. Não é porque Deus fez o mal, né? Lá em Filipenses, diz que ele, Colossenses, diz que ele fez o que bem ou o que mal. Não é porque ele fez o mal, é porque se tornou o mal, ele criou o bem. Mas Satanás era do bem, era bonito, era formoso, andava sobre as pedras afogueadas, cheio de ouro, cheio de esmeralda, cheio de diamante, da turquesa, do onix, do jaspe. Né? Só que essa formosura, beleza, o poder subiu para o coração dele. E ele começou a fazer rebelião, a fazer fofoca. Né? Multiplicação dos seus comércios. Tá? Multiplicação do seu comércio. Fofoca, soberba, rivalidade, concorrência. E ele começou a usar tudo isso, jogando os próprios espíritos de Deus, formado por Deus, contra o seu Criador, contra o seu Deus. E elevou o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por causa do teu comércio. Irmão, vem aqui. Olha bem aqui, dentro dos meus olhos. Você já viu aquelas menininhas, ou até homens formosos, lindos, bem vestidos, bem arrumadão? Como eles se julgam em cima daqueles coitadinhos, que às vezes não tem nem o que vestir. Eles acham que é tudo na vida. A soberba vai lá em cima. Já não tem algum desses dentro da tua casa, não? Quase toda a família tem. Tá? Como você é bonito, que a menina é bonita, chega, anda pisando das pontinhas dos dedos, passa por aqueles coitadinhos, trabalhador. Elas não olham nem na cara, vai olhar para o outro lado. A soberba vai lá em cima.
Semente do capeta, irmão. Nem todas, tá? Que ainda tem gente aí que ainda precisa ser purificados. Mas já tem uma parte que não tem como ser purificado. Semente do capiroto. Isaías 14, 13 e 14. Aqui revela a soberba. A soberania de Satanás. Deus é soberano, mas ele também é forte. Era forte. Aqui fala da soberba dele. Das rebelião. Tá? Isaías 14, 13 a 14. E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei da banda do lado do norte e subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas Deus é onisciente, Deus é onipresente, onipotente. Na sua onisciência e onipresença, ele ouviu tudo, percebeu tudo o que estava acontecendo. E aí ele manda a resposta. Tá? Capítulo 15 de Isaías 14. Ou Isaías capítulo 14, o versículo 15. Né? E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O Salmo 104, 6, ele pega o abismo e cobre com as águas. Gênesis 1, 2, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia sobre a face do abismo por cima das águas. Está Satanás jogado no inferno, que é sepultura, coberto o abismo com as águas, e o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, se movia por cima. Andava por cima. Aleluia. Todos nós somos espírito, revestido de carne, para uma purificação da mente, para uma sã consciência. Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo o Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado, e deu purificando a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Purificando a nossa consciência. Porque quando nós viemos para cá, para esse mundo sobrenatural, que nós foi transportado do mundo sobrenatural para esta obra, nascendo aquele casal que é Adão e Eva, que dá origem à carne, tá? Mas aquela carne, dentro dela tem um espírito, tá? E esse espírito aqui tem que ser purificado, porque a carne, ela é um tipo que a gente tem que passar pelo, como é que fala? Por uma doutrina. A gente tem que passar por uma prova, tá? E não tem prova maior porque você está com o espírito que voa, que corre, que anda, que pensa, que vê as coisas antes de acontecer. Agora você fica limitado, tá? Pela carne. Você está um espírito sem poder, está ali apertado, sem poder fazer nada. Tá? Então você é uma prova que você está passando ali, tá? Você só vai ser liberto quando você sair de dentro dessa tribulação chamada carne. Quando você deixar essa tribulação chamada carne, é por isso que Jesus sempre no ministério dele ele falou, tá? Que a gente não morre, tá? Que a gente passa da morte para a vida, porque o que morre é a carne. Deus não conta a carne, tá? Deus não conta com uma carne. No livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 6, o versículo 63, tá? Versículo 63 diz que a carne para nada aproveita.
E o Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. Tá? É o Espírito. Deus não vê carne. Deus vê a gente Espírito, que Ele é Espírito. Ele sabe que a carne aqui é o vestimento, ele vê aquilo como uma roupa. Tá? Mas não como ser humano, que ele sabe que o ser humano é aquilo que está dentro dessa pessoa que está falando com você. Aqui dentro tem um Espírito, é esse que Deus vê. É com esse que ele fala. É com esse que ele tem compromisso. Ele não tem compromisso com carne. É por isso que acontece algo que a gente às vezes não acredita. Cada uma morte violenta, com pessoas de tão boa, que a gente fica questionando a Deus. Por que isso aconteceu? Será que Deus não está vendo? Enquanto a família está ali velando o corpo e achando tão triste aquele fato que aconteceu, tão desumano, Deus está lá fazendo festa, esperando o Espírito, que é o que ele tem compromisso. Quando você morre aqui, você é de Deus, o teu Deus está te esperando lá em cima, fazendo festa. É igual o filho do diabo. Quando o pai morre aqui também, o pai dele está lá fazendo festa, esperando ele chegar. Só que esse está aqui para destruir. Aleluia. Aleluia. Irmãos, há duas gerações. Tem uma terceira, que é os judeus. Tá? Deus conhece 3 gerações. Mas há duas gerações. Que essa que Deus tem um compromisso. Uma para levar para o céu e outra que ele não tem nem compromisso. Vai para o inferno. Tá? Que gera os filhos de Deus e os filhos do capeta. Há duas gerações. Isso revelou desde o começo desse mundo natural. Se você for ler a Bíblia direitinho, você vai ver 2 gerações. A geração de Caim e a geração de Adão. Porque Caim não é filho de Adão. A Eva, como estava grávida de gêmeos, Caim e Abel, a carne podia ser de Adão. Que Adão gera carne. Adão e Eva geraram carne. Mas o espírito que está dentro de cada um, em Abel estava o espírito de Deus, que Deus colocou, que veio do mundo sobrenatural. E o Caim recebeu o espírito do demônio, o espírito do erro. Caim é um filho do maligno. Se você vê no livro de Gênesis, do capítulo 5, o versículo 1 a 32, está toda a genealogia de Adão. Não tem Caim, Caim não aparece. Lê para você ver, marca aí, irmão. O capítulo todo, Caim não aparece. Mas se você vê o livro de Gênesis 4, do versículo 16 ao 19, tem uma outra genealogia violenta, macabra. A genealogia de Caim. Quem já se viu em uma família? 2 genealogias. 2 descendências. A descendência começa do meu filho mais velho. Tinha que começar de Caim? Não. A genealogia de Adão, a descendência de Adão, começa de 7. Porque Abel está morto. Que o próprio Caim matou. Porque Deus colocou inimizade entre um e o outro, uma semente e a outra semente. Entre a semente da mulher e a semente da serpente. E quando cresce, isso se conclui. Tá? A inimizade. Vai Caim e mata Abel. Aí a gente fica vez. Mas como que pode acontecer? Abel tão bonzinho e Deus deixou matar. O compromisso de Deus não é com a carne de Abel, é com o Espírito, está lá com Deus. Agora, na epístola de João, que está lá perto do Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, diz que não como Caim, que era do maligno, matou teu irmão. O livro de Mateus 15 e o versículo 13 diz que toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada.
Caim é um filho do diabo, ele é um joio, ele é um bode. E todos os descendentes dele estão aí. Aleluia. Então, quando chega um pouco mais da frente, Caim sai da presença do Senhor. Olha a situação. Caim sai da presença do Senhor. Já Sete, ele tem um filho por nome Enos, e diz a Bíblia que foi os primeiros a invocar o nome do Senhor. A geração de Sete é uma geração que invoca o nome do Senhor. A geração de Caim sai da presença do Senhor. Deixa eu ler aqui para você, Gênesis 4, 22 a 23. E Zila também teve a Tubal-Caim, mestre em toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Naama. Presta atenção nesse nome, irmão. Naama. Naama. Esse nome, ela aparece aqui, ó, da geração de Caim. Naama, irmã de Tubal-Caim, da descendência de Caim. A Bíblia, ela não trata como que é essa mulher, de onde ela veio, que é essa mulher. A gente sabe que ela veio da descendência de Caim. Mas há um livro, por nome Diário de Enoque, que ele diz que Naama é a esposa de Noé. Ela foi a esposa de Noé. Naama, esposa de Noé. Por isso que Naama, a esposa de Noé, ela não é muito citada na Bíblia. Por vir de uma descendência macabra, qual Jesus não gostava, Deus não gostava. Que é uma descendência macabra. Por mais que ela seja legal. Tá? Mas ela é descendente de Noé. E diz o Diário de Enoque que ela é a esposa de Noé. Noé tinha uma mulher, ninguém sabe o nome. Ela tinha um nome. E se você vê, a descendência de Caim e a descendência de Adão, as duas acabam ali, ó, pertinho, em Noé e outra em Naama. Uma acaba em Noé e outra em Naama. Tá? Na mesma época que os filhos dos homens começaram a crescer na terra. Tá? Então eu não duvido que Naama é a mulher de Noé, que Noé tem uma esposa. E ela tem um nome. E ela vem de algum lugar. No Diário de Enoque diz que Naama é a esposa de Noé. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um homem por me ferir, e um garoto, um jovem, porque me cuspiu. O cara poderia ter cuspido e passou um pouquinho do cuspe perto dele, foi lá e matou. Essa é a geração de Caim. Geração macabra, fábrica de ferro, de matar. Sai da presença do Senhor. Enquanto a geração de Sete, a geração de Adão, eles são primeiro a invocar, eles não saem da presença, eles vêm para a presença. Gênesis 6, 1 e 2. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todo que escolheram. E viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de dentro toda que escolheram. Irmão,
As filhas dos homens são a descendência de Caim, geração do capeta, geração macabra, que só pensa em matar. E os filhos de Deus são a geração de Adão, que deu origem em Sete. Por que a geração de Adão é tratada como filho de Deus? Vou lhe mostrar. Lucas 3:38. E Cainã de Eno, e Eno de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. E Cainã de Eno, e Eno de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Por isso a geração de Sete, por ter vindo da genealogia de Adão, eles são os filhos de Deus, porque é Adão de Deus. Entendeu? Agora os homens ficam caçando chifre em cabeça de cobra. Caçando chifre em cabeça de cobra. Dizendo que esse filho de Deus era um anjo. Como que era um anjo? Se a Bíblia diz que anjos são seres assexuados. Que seres não têm filhos. Que os anjos são espírito. Ainda, eles afirmam, há outro versículo para afirmar. Né? Lá em Judas 1:6, Judas é um capítulo só. No versículo 6, está escrito assim, ó. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Aí ele diz que esses anjos que não obedeceram o seu principado, deixaram a sua habitação, vieram para aqui, pegaram as filhas de Deus, os filhos de Deus, transaram com ele e fizeram filhos. Mentira, isso é uma heresia. Jamais Deus permite isso. Jamais. Jamais. E outra, no mesmo versículo, vê a segunda parte do mesmo versículo, tá? Reservou na escuridão, em prisão eterna, até o juízo daquele grande dia. Eles foram presos, estão em prisão eterna, para sempre, até o juízo daquele dia, para voltar para o inferno. Como que eles estão aqui? Além deles ser seres assexuados, não tem sexo, eles não têm sexo, irmão. Eles foram presos. Isso é uma heresia do capeta, que os homens inventam. Aleluia. E mais uma. Quando as filhas dos homens, que está lá de Gênesis 1, que é a redação Gênesis 6, 1 e 2, que começou a se multiplicar e a povoar, que viram os filhos de Deus, que a filha dos homens eram bonitas, e tomaram para si mulheres, que diz que nasceu gigantes da terra. Aquele gigante existia lá. Quando eles começaram a crescer, que se juntaram, porque de uma certa maneira se juntaram, tá? Não é anjo. Aquele pessoal, filho de Deus, são a descendência de Sete. Os que começaram a invocar o nome do Senhor. Uma pessoal santificada. Que casaram com as pessoas desconvertidas, filho do diabo, mas espírito revestido de carne, não espírito invisível ou invisível. O gigante já estava lá. Esses gigantes são descendentes de Caim, que quando saiu da presença do Senhor, tomaram para si mulheres, fizeram e nasceram filhos, e foram esses gigantes violentos, gente igual Caim, o pai, homicida.
Gênesis 6:4. E havia naqueles dias gigante, presta atenção, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando se os filhos de Deus entraram os filhos dos homens, e deles geraram filho, este era os valentes. Viu? Os valentes que houve na antiguidade, os gigantes. Já havia naquela terra gigante, primeiro eram os gigantes. Aí depois que veio o ajuntamento dos filhos de Deus para filhos dos homens. Filho de Sete se ajuntaram com os filhos de Caim. Esse gigante já estava lá. Não era eu, não. Não era eu. Eu sou descendente de Sete. Por isso que eu tenho prazer na palavra de Deus. Por isso que eu invoco o nome de Deus. Aquele gigante já estava lá. Lê com atenção, meu irmão. Para de fazer heresia. Josué, quando, escuta bem, que passou por dentro da arca, lá do outro lado do dilúvio, Josué encontra com esses gigantes. Eles passaram por dentro da arca. O mal passou por dentro da arca. O bem e o mal caminham junto desde o começo. Desde o começo que o bem e o mal andam junto, caminham junto. Eles passaram por dentro da arca. Através de quê? Você viu Naama? Descendente de Caim. Sam e Jafé, eles tinham o DNA do pai Noé, que era um homem de Deus, descendente de Sete. Se você pegar a genealogia de Noé, ele é descendente de Sete, filho de Adão. Já Naama é descendente de Caim, mulher de Noé. Por isso, o DNA de Sam e Jafé são DNA do papai Noé, homem de Deus, valoroso, amigo de Deus, caminhava com Deus. DNA de Cã é o DNA de Naama, o homem que pegou o pai bêbado, tirou a roupa dele, mostrou a nudez, não sei o que aconteceu, que o pai amaldiçoou, que só fazia as coisas erradas. Entendeu o mistério? Então, o mal passou por dentro da arca. Atravessou o dilúvio. Número 13, 32 a 33. Inflamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todos os povos que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Olha os gigantes aí, de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filho de Anak, descendente dos valentes. Descendente dos valentes. Qual é os valentes? Qual é os gigantes? Descendente dos gigantes, dos valentes. É aqueles gigantes de Gênesis 6:4. Que já estavam na terra quando as filhas dos homens se juntaram com os filhos de Deus. Já havia gigante. E esses gigantes que estão aqui, homens perversos, tá? São descendentes deles. Antes do dilúvio. E era ao olho
feito gafanhoto, meu Deus, feito gafanhoto. E também éramos ao seu olho também como gafanhoto. Eram uns homens esquisitos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sou de acreditar muito na ciência. Porque a ciência limita o poder de Deus. Eles colocam a natureza no lugar de Deus. Mas aqui agora, irmão, eu sou obrigado a tirar o chapéu para a ciência. Esses homens esquisitos, grandão, desengonçado, parecendo uns gafanhotos, deve ser de braços longos, mal feito. Não é o homem da caverna, que tanta ciência fala dos homens da caverna. Isso é da separação. Eu não sou da caverna, não sou. Tu é? Tu é da caverna, Graça? Fala, não, tu é bonita, minha irmã. Não sou da caverna, mas eu tiro o chapéu para a ciência agora. Que esses homens parecidos gafanhoto, que já vem desde o começo, é os homens da caverna que a ciência tanto fala. Só que elas abolam tudo, elas não separam a gente, acham que tudo é da caverna. Os bonitinhos assim feitos, eu que eu sou lindo, graças a Deus. Deve ser os filhos do gigante para eles, né? Os pequenos que de estatura de Deus, que é estatura normal, eles acham que é o filho dos gigantes, por isso não separa, tá? Mas é feio, parece gafanhoto, isso é desde o começo. Então, com certeza, esse é os homens da caverna, irmão, que a igreja nunca falou. Mas aqui abre um parente, abre um espaço para o homem da caverna. Eles podem estar certos. Só que ele tinha que separar gafanhoto e os filhos de Deus normal, que são mais semelhantes de Deus. E Deus não parece gafanhoto não, meu querido. Deus é o diabo é bonito. Dirás os filhos de Deus. Isaías bateu de frente com esses gafanhotos, com esses gigantes. Tá? Isaías também bateu de frente com esses gigantes, com esses homens da caverna. Isaías 18, 1 e 2. Ai da terra dos assombros. Olha como é que já trata, dos assombros. Com as suas asas, que está além dos rios e da Etiópia, né? Que envia embaixadores por mar em navios de junco e sobre as águas, dizendo: ide mensageiro veloz a uma não alta e polida, tá? Um povo terrível de seus princípios, desde o princípio, uma nação de medida e de exames, cuja terra e rios se divide. São homens de elevada estaturas, velozes, terríveis, pessoas perversas. As pessoas altas e polidas, não sei o que é isso, polido. Terrível. Deixe o seu princípio. Entendeu o mistério, meu irmão? Pessoa alta, aqui abre um espaço para o homem da caverna. Davi também bateu de frente. Golias, homem de mais de 3 metros. 3,5 metros, parece, conta a história. A pedrinha no afundo foi lá, pá, rachou a cabeça dele, pá, derrubou. Cadê a grande estatura dele?
Mas é um povo feio, terrível, alto, grande, desengonçado, diferente de todas as nações. Abre espaço, sim, para o homem da caverna. Aleluia. Aleluia. Esse povo, irmão, dentro deles estava o espírito do erro. Um espírito do capeta, do diabo. Foi colocado ali em Caim. Eles são descendentes de Caim, aqueles gigantes que encontraram lá. Por que gigante, esse pessoal feio, desgostado tão grande? Lembra o tamanho de uma serpente? A serpente é alta. O dragão é grande. Se eles são descendentes do espírito do dragão, que foi traduzido lá, então nasceu um pessoal grande, terrível, homem da caverna. Filho do diabo, perverso. Gênesis 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo, o grande dragão. Se esse pessoal é descendente de Caim, e foi a semente do diabo, do dragão, o grande dragão. Por isso que era um homem esquisito e grande. Oh, irmãos, tem tudo para ser. A Bíblia não mente. Só falta a gente saber separar ela, decidir, interpretar. Deixar Deus revelar. Amém? O pai desses homens é o diabo. Ele é filho do diabo. Não é filho de Deus. João 8,44. Vai ter de por pai o diabo? Quer satisfazer o desejo do vosso pai? Ele foi homicida. Matou o irmão na carne. Ele foi homicida. O primeiro homicídio, está falando aqui. Ele matou Abel. Foi o primeiro homicida. Desde o princípio, lá no Éden. E não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quanto ele profere a mentira, porque é mentiroso, e o pai da mentira, ele é mentiroso. E o pai da mentira, homicida, mentiroso. Feio, esquisito, grande. Dragão. A sua geração era alta. Meu Deus. O diabo existe. Sim, existe. Assim como os espíritos dos filhos de Deus foi manifestado para ser revestido de carne, o espírito do capeta também foi. Também. Hoje a gente vê tudo do mesmo jeito. A diferença é na obediência. O corpo é parecido o mesmo corpo um do outro. Romanos 9, 23. Assim como tem os filhos do diabo preparados para a perdição, tem os filhos de Deus preparados para a salvação. Romanos 9, 23. Para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia que desde diante foi preparado. Desde antes foi preparado. Antes da fundação do mundo, os vasos de misericórdia, os filhos de Deus, os espíritos que vieram e se revestiram de carne, já foram preparados daqui, como ser humano. Dentro de cada um dos filhos de Deus, há um espírito de Deus. Romanos 9 ainda, 22, mas assim, ó. Que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Deus está mentindo?
Não. Deus está falando a verdade. Há os vasos de misericórdia que antes já preparou. E há os filhos da ira preparados para a perdição, que desde antes também preparou. Desde antes também preparou. Irmão, esperamos Satanás feio, chifre, rabo, soltando fogo pela venta. Não, espera isso não, meu irmão. Espera isso não. Igual diz um provérbio, Satanás é tão feio como se pinta. O diabo não é tão feio como se pinta. Ele é uma estrela da manhã cheia de esplendor, anjo de luz, formoso. Tá? Isso dele não mudou. O que ele tem que feio é o exterior, é o coração. Que é feio. Só que te digo uma coisa, não precisa você ter medo de Satanás hoje, na graça. Quando entrou a graça, Deus tirou o poder de Satanás. Você tem domínio sobre Satanás. E por que você morre de medo de Satanás, irmão? Por quê? Ezequiel 31, 10 e 11. Ezequiel 31, 10 e 11. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te elevaste na tua estatura e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou nas alturas, eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, e lançarás fora. Eu entregarei na mão da mais poderosa, você. Você que tem o Espírito de Deus. Você, o Filho de Deus. Eu entregarei na mão da mais poderosa das nações, que te dará o tratamento merecido pela sua impiedade, lançarás fora. Você tem o poder de jogar ele fora, de expulsar Satanás, está da tua mão. Deus te deu. Ô irmão, desperta, tu que está dentro da igreja. Desperta para a vida. Isaías 49, 17. Os teus filhos apresentamente virás, mas os teus destruidores, os teus assoladores, sairá para fora de ti. Os teus destruidores, os teus assoladores sairão para fora de ti. Para de ter medo de migrador. Para de ter medo de devorador. Isso era da lei. Hoje você está na graça. Deus já eliminou, já tirou tudo para fora de ti. Hoje você tem domínio sobre Satanás, sobre o diabo. O que a gente tem que ter medo hoje, irmãos, não é desses espíritos invisíveis que andam pagando por ele sem autoridade, destruído, sem força. Você tem que ter medo hoje. São desses espíritos qual revestido de carne, não desencarnado, não. É os que estão aí revestidos de carne. Ser humano no meio da gente, que ele está aí. É esses que estão aí no meio da gente. Esses que sobraram, Deus deu poder à igreja sobre eles.
Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. As igrejas estão lotadas. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, isso que está aqui fora. Isso que é o interior. Nós temos que lutar contra o exterior. É o que está dentro. Espírito do mal revestido de carne no meio da gente, no meio da igreja, no meio do seu trabalho, dentro da sua casa, no seu ministério. Aonde você passa, morrendo de inveja de você. É esses que faz medo hoje a gente. Aleluia. João 6,70. Respondendo-lhe Jesus: não vos escolher vós a 12? Um de vós é o diabo. Eu não escolhi Jesus, irmão. Escolheu 12. Um do que ele escolheu é o capeta. E a gente olha para as pessoas da maldade e diz: não, o capeta, ele é invisível, a gente não vê isso, eu estou vendo na minha cara. O capeta está dentro dele, ele está te vendo, meu irmão, você está olhando para o diabo. É desse que você tem que ter medo. E deixa eu te falar uma coisa. Eles não saem, não afastam com oração não, tá? Esse que a gente tem que vigiar e ter cuidado. Que eles vão orar junto com você. Botar a mão no teu pescoço. Provérbio 30, 11 e 12. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a tua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavado da sua imundícia. Há uma geração que amaldiçoa a sua mãe. O seu pai não bendiz a tua mãe. Irmão, o que é que a gente está vendo hoje na nossa cara? Pessoas matando o pai. Filho matando mãe, matando o pai. Pai matando os filhos. E a gente fica caçando desculpinha. Para dizer, é a justiça. É a justiça que está muito fraca. É uma geração macabra, filho do capeta, irmão. Todas as passagens que eu falei desses gigantes são seres humanos, pessoas perversas. São pessoas perversas. Esses filhos do diabo. Hoje, irmão, eles não são mais gigantes. Hoje, eles estão evoluídos, igual diz a ciência. Hoje, esse pessoal evoluído, tamanho normal. Mas eles continuam gigantes na liberdade, na violência, na criminalidade, na desobediência, na falta de amor para com os bons, para com os pais, para com as mães, para com a justiça, para com o governo, para com os seus chefes. Eles continuam. Diminuiu nesta altura, civilizou. São pessoas que estão civilizadas. Hoje é uma geração civilizada. Só no tamanho físico, na altura. Mas eles continuam os mesmos na violência. Amaldiçoa o pai, amaldiçoa a mãe. E os outros? Essa é a geração dos últimos tempos.
É um pessoal que era perverso e grande, parecido com o gafanhoto, homem da caverna. Civilizou. Hoje não é mais homem da caverna. Hoje é homem da violência, bandidos. Que troca o bem pelo mal. Que troca o certo pelo errado. Você não consegue convencer de nada que não foi lavado da sua imundícia. Salmo 57,4. A minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abraçando filho de Adão. Estão abraçando os filhos de Adão, cujos dentes são lança e flechas, cujas línguas é espada afiada. Olha aí, irmãos. A minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles os que estão abrasando os filhos de Adão, os filhos do bem, os filhos de Deus. Cujos dentes são lanças e cuja língua são espada afiada, são flechas para matar, consumir os filhos de Deus. Essa geração do diabo, geração mentirosa, macabra, que tapa os ouvidos para não ouvir nada que presta. Ó pastores, quero ver você ganhar um deles para Jesus. Eu quero ver. E se entrar na igreja, pelo amor de Deus, só entra para bagunçar. Aí no Salmo 58, 3-5, alinha-se o ímpio, desde a madre ando errado. Opa! Desde a madre ando errado. Viu? Desde que nasceram, profere mentira. Sou filho o seu pai é mentiroso, é filho do pai da mentira. Profere mentira. Tá? Tem veneno, semelhante ao veneno da serpente, é filho da serpente, irmãos. Vamos rasgar a Bíblia? Tem veneno semelhante ao do pai dele, da serpente, do dragão grandão. São como víbora surda, que tem tapado os seus ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, por mais hábil que seja encantamento. Eles tapam os ouvidos para não ouvir a voz do encantador, por mais que seja perito. Encantamento. Por mais que você seja eloquente, que você saiba falar. Eles não te ouvem e tentam te convencer pela maldade que ele traz, pelo veneno que ele traz na língua. São descendência da serpente. Está falando aqui. E quando você pega pastores sem sabedoria e traz abuso para dentro da tua igreja, Isaías 26:10, ainda que se mostre a favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, na igreja, eles praticam a iniquidade e não atentem para a majestade do Senhor. E não atenta para a majestade. Você está falando de Deus? É nada. Eles não atentam para a majestade de Deus. Quem é Deus? Eles entram por causa das promessas, que está aí as igrejas cheias de promessa hoje. Se você der 10, vai ter 1 milhão. Estão lá desempregados. Aceitam a Jesus, ouve a tua palavra, entra para a igreja. Aí fica lá 2 meses, dando dízimo, arrumando dinheiro emprestado e dando dízimo. Aí não vê a recompensa lá de 1 milhão por cento. De dar 1, receber 1.000. Não acontece. Eles saem, eles não atentam para a majestade do Senhor. Eles saem falando mal da tua igreja.
Porque eles não são de lá. Eles não são de Deus. Eles não ouvem a palavra de Deus. Complicado. Complicado. Hoje, irmãos, há uma coisa que eu vejo dentro da igreja. Eu fico olhando assim, quando eu vou. Do jeito que eu estou vendo, eu vou parar de uma vez só de entrar nessas igrejas. Eu só saio de lá com o meu espírito triste. Pessoas que se diz obreiro, que está em cima de um púlpito, ou com terno e gravata, aqui bonitinho como eu estou lá. Pegar aqueles irmãozinhos que estão fracos na fé, que estão ali esperando um milagre, que eu tenho umas igrejas como se fosse um hospital. A gente, como está com problema em casa, que está sem força, a gente procura uma reunião, tá, uma congregação, que ali você vai escutar uma palavra que vai edificar, tá? E você volta com força. Não porque a igreja te deu, mas porque você ouviu coisas boas, um conselho. E aquilo, ele acorda o espírito que está dentro de você. E você volta para casa contente. Não, mas é o contrário. Aquele irmãozinho de terninho e gravata, ou aquela irmãzinha que está em cima do púlpito, ela vai para os ouvidos daqueles irmãozinhos que estão mortos espiritualmente. E fica invocando ali, assoprando. Tchê. Coitadinho do irmão cai de perna para cima, lá endemoniado. Está fraco, está podre. Está procurando ali um recurso, um conselho, um melhoramento. Cai exposto no meio de todo mundo, bichinho, no meio de todo mundo. E ali aquele irmão, em nome de Jesus, tira. E ele fica regozijando, alegre. Grande coisa você fez. Expôs o irmãozinho. A igreja é para ensinar. Ensinar essas coisas que eu estou te falando. Para você aprender a lutar contra as hostes espirituais. Sobre o homem mau, sanguinário. Espírito do capeta que está dentro de cada um. Não é para você invocar o diabo no ouvido dele, da pessoa que está aprendendo, trazendo de volta aquilo que Deus eliminou. Aquilo que Jesus tirou. Vai acontecer, mas não é para a glória de Deus, não, irmão. Não é para a glória de Deus. É para a glória do próprio diabo. Que é isso? Irmãos, hoje que nós já entrou a graça, que a plenitude dos gentios já entrou, que já estamos vivendo um novo conceito, que envelheceu o conceito velho, e o que envelhece está perto de acabar, já acabou. A morte não tem mais vitória, não tem mais poder. Capeta, ele não tem poder. 1 Coríntios 15, 55 a 57, onde está a morte a tua, o teu agrilhão, e aonde está o inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo tirou, eliminou. Onde é que está? A morte é a última a ser morta, ser eliminada.
Porque ela ainda continua matando a carne. A carne. Mas o Espírito é de Deus. Ele volta para Deus. A morte, o diabo, não tem poder sobre ele. E nem pelo nosso pecado, que Jesus já levou com ele. Jesus vai vir para separar filho de Deus e filho do diabo. Os filhos de Adão dos filhos de Caim. Salmo 21, 9 e 10, na Bíblia de Jerusalém, tradução Jerusalém. Tu esperarás como um forno aceso. Quando te manifestares, o Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo o consumirá. O seu fruto destruirás da terra, e a sua descendência dentre os filhos de Adão. O fogo consumirá. Esse fruto, essa semente vai desaparecer. O Senhor vai tirar de dentro os filhos de Adão. Deus não tem compromisso com esses espíritos de Satanás revestidos de carne. Isaías 14, 20. Como ele não te reunirás na sepultura, porque destruirás a tua terra e mataste o teu povo, a descendência dos malignos não será iluminada para sempre. Está entendendo aí o mistério, irmão? Fica aí com medo. Mateus 23, 33. Serpente, raça de víbora, como escapaste da condenação do inferno? Esse dia eu vi um irmãozinho no YouTube, ele falando que não acredita em predestinação, nem para o bem, nem para o mal. Porque Deus é bom. Irmão, Deus ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer. Deus não tem compromisso com o filho do diabo. Eles são predestinados. No livro de Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 1 ao 3, Deus fala: quando vocês entrarem na terra a qual vai a possuir, tá? Lá vai ter muita gente, não faça concerto nem aliança com eles. Mas destruirás e matarás totalmente, não tenha piedade deles. São descendentes do diabo. No livro de Reis, o anjo, numa noite só, ele matou 85 mil anjos, amando de Deus. 85 mil. Primeiro Samuel 15, 3. Deus manda que quando você entrar no papai de um, matará até as crianças, as mulheres, os homens, os animais. Porque não presta, sou filho do diabo, só vem para destruir. E tu ainda vem dizer que Deus, ele faz aquilo que ele quer. Davi matava. Um dia Davi saiu para guerrear com Saul. E quando ele voltou daquela guerra, as mulheres aplaudiam Davi, diziam: Saul matou 1000 e Davi matou seus milhares. E Deus disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E você vem duvidar na Bíblia, rasga, irmão. Você que duvida na predestinação, preste atenção e anote todos os versículos que eu vou citar aqui agora.
Anote. Salmo 21, 9 e 10. E tu ferirás com um forno aceso, e quando te manifestarem, o Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá, e o seu fruto destruirás da terra, e a sua descendência dentre os filhos de Adão. Vai ser destruído, predestinação para o inferno. Isaías 14, 20. Com ele não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. Os descendentes dos malignos não serão nomeados para sempre. Deus vai vir tirar todos os filhos do diabo do meio deles. E você ainda duvida que não tem filho do diabo? Está dentro da igreja, irmão. A igreja está lotada de filho do diabo que não vai ficar. Mateus 23, 33, serpente, raça de víbora, como escapar-te da condenação do inferno? Serpente, raça de víbora, filho do diabo. Como escapar-te da condenação do inferno? O Evangelho de São João 17, 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-o em teu nome, e tenho guardado. Aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. O que é filho da perdição? Romanos 9, 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com paciência os vasos da ira, preparado para a perdição? Marcos 4, 11 e 12. E ele disse-lhe: a vós é dado a saber o mistério do reino de Deus, mas ao que estão de fora não é dado. Todas essas coisas se dizem parábola, para que vendo, veja e não perceba, ouvindo, ouça e não entenda, para que se não converta e lhe seja perdoado os seus pecados. Para que eles não convertam e seja perdoado os seus pecados. Não tem jeito. Predestinado ao inferno, quer mais que isso? Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Segunda Tessalonicenses 2, 10. Com todo engano de justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ô irmão, não receberam o amor da verdade, que é Deus, para se salvarem. E você vem dizer que Deus não predestina ninguém. Deus não tem compromisso com o filho do diabo. Atos 1, 25. Para que tome parte desse ministério apostolado, que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, o inferno. Quando dentro da igreja tem pessoas que não é do plano de Deus, que é espírito do capeta, ele se desvia para ir para o seu próprio lugar, o inferno. Mateus 25, 41. Então dirá também ao que tiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos, para o fogo preparado para o seu pai da mentira. E todos os seus espíritos que está revestido de carne no meio de nós, vai tudo para o inferno, para o fogo preparado para o pai da mentira e seus anjos.
Esse que usa a boca para dizer que Deus não predestina ninguém, não é ele que está falando, não. Ele é espírito do capeta revestido de carne. Mentiroso. Mentiroso. Tende para o pai o diabo? Quer satisfazer o desejo do vosso pai? Que ele nunca se afirmou da verdade, como fala do que ali é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Pai da mentira. No meus outros vídeos você viu que a fé foi implantada, tá? Efésios 2, 8 e 9, tá? Que não é pelo meio das obras, sim pelo meio da fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Tá? Os filhos do capeta, eles não têm fé porque a fé não foi implantada. Tá? 2 Tessalonicenses 3, 2. Para que sejais livres do homem mau e absoluto. Homem absolutos e mau, porque a fé não é de todos. A fé não é de todo. A salvação é pelo meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas o filho do capeta, Deus não deu a fé, não deu o dom da fé. Tá? Para que sejamos livres do homem absolutos e maus. Mal. Porque a fé não foi dada para eles, a fé não é de todos. Bajuladores, você conhece as pessoas do pé? São bajuladores. Quando ele sabe que você é uma pessoa de classe média que dá bem na vida, bem sucedido financeiramente, ele começa a entrar na tua casa, conversar com você, te dar tapinha nas costas, ser seu amigo. Fuja, meu irmão. Fuja. Que você cair na miséria, numa coisa, que perder todo o seu bem, numa pobreza, ele se faz de você que não é mais na tua cara. Ele só está te bajulando para querer o que é teu interesse. Isso é a grande marca do filho do capeta. Puxa saco. Segundo Timóteo 3, 5 a 6. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tendo aparência. Não é que ele tem piedade, ele tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Deixe, afaste-te, porque desses números são os que introduzem pelas casas e levam cativa mulheres loucas, apaixonadas, tá? Toma tua mulher. Cuidado. Fica pensando que o filho do capeta é teu amigo. Não é não. Não é não. O que mais trai o homem hoje é esses falsos amigos. Tem aparência de piedade. Entra em tua casa e leva mulheres cativas loucas. Porque também são filhas do diabo, não tem o Espírito de Deus. Eles tomam e levam embora. De uma certa maneira, amém para você. Deixa embora esse capeta junto. Mas tenha cuidado, irmão. Você viu que no meu vídeo eu sempre falo da purificação da consciência. Que nós estamos aqui, os espíritos foi transportado para poder participar da carne e do sangue, para ter uma purificação da consciência. Mas como Deus não tem compromisso com o filho do diabo, ele não tem consciência purificada. Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes tenha seus entendimentos e consciências contaminadas. Deus trouxe nós aqui para uma purificação de consciência e entendimento.
para que nós adoremos um Deus vivo, prestando a Ele um culto racional, de entendimento. Mas o filho do diabo tem a consciência do entendimento contaminado, que Deus não tem compromisso com ele. Segundo Coríntios 6,14, não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque que a sociedade tem o justo, a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Filho do diabo não gosta de você. O espírito de demônio que a gente tem medo hoje é esse que está implantado de carne, que está participando da carne e do sangue, que está vivendo no meio da gente. É esse que temos medo, que os invisíveis, Deus já te deu autoridade sobre eles, não vem te encher o saco que você usa a tua boca e expulsa em nome de Jesus. Só essa aqui para me encerrar, irmãos. Só essa aqui. Gálatas 4, 29. Mas como estão aqueles que eram gerados segundo a carne, persegue o que é gerado segundo o Espírito. Gerado segundo o Espírito. É assim também hoje. Essa eu vou repetir. Mas como estão aquele que era gerado segundo a carne? Filho do capeta. Desculpa. Filho do capeta. Filho da carne. Espírito do capiroto que está nele. Eles perseguem os que são gerados segundo o Espírito. Gálatas 4:29. Não tem comunhão de luz com treva. O diabo, ele já é julgado. Ele quer atrapalhar a vida dos predestinados. Para poder passar por uma punição das trevas exteriores. Mas nada tira a salvação dos escolhidos de Deus. E nada tira a condenação dos filhos do diabo. Pastores, não é pela oração, pelo jejum, pelo voto. O homem não pode fazer mais nada com o filho do diabo. Eles já são condenados. O que você tem que fazer hoje, pastor, é reconciliar aqueles que são filhos de Deus, que está afastado, que vai vir, você buscar. Qual é o homem que tem 100 ovelhas? Que se desgarrando uma do rebanho, ele não larga 99 e não vai em busca da uma. É buscar a que desgarra. Para isso, ele te deu o ministério da reconciliação e nós somos embaixadores de Cristo, reconciliando o mundo com ele. Reconciliar aquilo que é dele. Não se regozije por uma ovelhinha perdida que veio de volta à tua casa. Não foi tu que pegou, mas foi Deus que mandou. Mas você está fazendo uma obra tão bonita quando você sai atrás dessa ovelhinha que está perdida. Para isso que você foi levantado. Para reconciliar, ter o ministério da reconciliação. Está lá em 2 Coríntios 5, 19 e 20. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com ele. Que deu a nós o ministério da reconciliação. Que somos embaixadores de Cristo. Reconciliando o mundo com ele. Como os que rogamos nós. Como se Deus rogasse.
A palavra rogar, Deus está pedindo para tu ir buscar. Mas não precisa, pastor, desesperar. Que os que há de Deus ouvem a palavra de Deus e vem. Só basta uma palavra e ele vem. Amém? Mas o gigante, filho do diabo, está aí, não invisível, mas visível a teu olho. São espíritos do capeta revestidos de carne, que está no meio de nós, são condenados. São condenados. São predestinados ao inferno. Eu mostrei uma relação. Todo predestinado ao inferno. Não tem como o homem fazer mais nada. Amém, irmãos? Amém. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Tchau, Graça. Tchau, Márcio. Tchau, Val. Alice. Firme na fé. Trabalhando com Deus. Buscando a Deus. Fazendo a obra de Deus. Esse é o fruto do Espírito. Esse é o fruto de Deus. Bondade, bondade, bondade. Bondade, bondade, bondade. Para isso que Deus te chamou. Bondade. Romanos 13 diz que nós não devemos coisa alguma a não ser o amor. Não devemos coisa alguma, meu irmão, a não ser o amor. E quem ama, ajuda. Quem ama, não aguenta ver seu irmão tendo necessidade. Da vida, não devemos nada. Não podemos se apegar com as coisas aqui da terra. Estamos aqui para ajudar. O ministério da graça é amor. O amor cobre a lei. O amor cobre as transgressões. O amor é tudo. Deus é amor. Cristo é amor. Ele é amor que veio a este mundo morrer por você e por mim. Implantou em nós o ministério do amor e da reconciliação. Amém, irmão? Que Deus abençoe e que fique com cada um de nós. Amém.